Bem-vindos e bem-vindas ao nosso webinar Fumando e Vaporizando nas Américas, Considerações sobre Prevenção e Políticas Públicas. Meu nome é Priscila Giamassi e eu sou assistente administrativo executivo do Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção. Eu serei a sua anfitriã para o evento de hoje e estou super feliz e honrada, pois é o nosso primeiro evento ao vivo em português. Antes de apresentá-los à nossa treinadora, estão aqui algumas instruções sobre o nosso treinamento. Este webinar será gravado e arquivado para reprodução futura. Também será traduzido e regravado em espanhol e em inglês. Uma cópia da apresentação de hoje será disponibilizada após o webinar. As linhas serão silenciadas durante a apresentação para minimizar ruídos e outras interferências. Quando chegarmos à parte de perguntas e respostas, você terá a oportunidade de fazer perguntas clicando na caixa de Q&A, uma caixinha na parte inferior da sua tela com as letras Q e A. Eu compartilharei as suas perguntas com a nossa apresentadora. Também pediremos que você preencha uma breve pesquisa no final deste webinar. Essa avaliação de satisfação é importante para o trabalho que fazemos e também nos dá a oportunidade de melhorar os nossos esforços de treinamento. Embora não tenhamos créditos de educação continuada para este treinamento, planejamos fazê-lo para eventos futuros. As instruções para a emissão de um certificado de participação serão enviadas por e-mail até amanhã. Bom, então vamos começar. Vamos começar apresentando a nossa organização matriz, a Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, a NALBA, sua sigla em inglês. NALBA é uma organização sem fins lucrativos e está localizada no Novo México. A NALBA foi criada para atender a necessidade de uma voz nacional unificada para as populações latinas no campo da saúde mental, e para chamar a atenção às grandes disparidades existentes nas áreas de acesso, utilização, pesquisa baseada na prática e profissionais adequadamente treinados. O diretor executivo da NALBA é o Sr. Fred Sandoval. A missão e o objetivo da NALBA é influenciar a política nacional de saúde mental, eliminar disparidades no financiamento e acesso aos serviços e também melhorar a qualidade dos serviços e resultados de tratamento para as populações latinas. Essas são as 6 prioridades da NALBA: expansão da capacidade direcionada a serviços e à força de trabalho nas áreas de saúde mental e abuso de substâncias para latinos, práticas estabelecidas e baseadas em evidências para o tratamento de abuso de substâncias e saúde mental para latinos, esforços legislativos para aumentar o número de conselheiros, terapeutas e outros profissionais dedicados a abuso de substâncias e saúde mental, financiamento para transtornos concomitantes de abuso do álcool e outras substâncias, crise dos opioides na comunidade latina e, por último, mas não menos importante, prevenção do suicídio. Agora, me permita apresentá-los ao Centro Nacional Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção. O Centro Nacional Latino, PTTC, faz parte da rede PTTC, um recurso multidisciplinar para profissionais da área de prevenção. O PTTC foi estabelecido em 2018 pelo Departamento Americano de Administração de Serviços de Abuso de Substâncias e Saúde Mental, a SAMHSA, sua sigla em inglês. Juntos, a rede atende aos 50 estados americanos, o Distrito de Colômbia, Porto Rico, Ilhas Virgens Americanas, Ilhas do Pacífico de Guam, Samoa Americana, Palau, Ilhas Marshall, Micronésia e Ilhas Marianas. O Centro Nacional Hispânico-Latino, PTTC, tem um foco nacional nas comunidades hispânicas e latinas e na força de trabalho que presta serviço a essas comunidades. O nosso centro é composto pelo Dr. Pierluigi Mancini, o nosso diretor de projeto, Douca Michel Zelaya, coordenadora do projeto, e eu, servindo como assistente administrativo executivo. Bom, a nossa ilustre apresentadora de hoje é a doutora Beatriz Carlini. Bia é pesquisadora cientista do Instituto de Adicção
Drogas e Álcool da Universidade de Washington, ADAI, sua sigla em inglês, localizada na cidade de Seattle. A Bia é professora associada afiliada da Escola de Saúde Pública da Universidade de Washington, onde ela dirige o programa de estudo sobre tabagismo e leciona disparidades de saúde e justiça social relacionadas ao tabaco. Em sua carreira de pesquisa, doutora Carline tem se dedicado a compreender o impacto na saúde pública de substâncias psicoativas legais, como álcool, inalantes, tabaco e, mais recentemente, cannabis. Desde 2016, a doutora Carline lidera a Unidade de Pesquisa de Educação sobre Cannabis, do ADAI. A Bia nasceu em São Paulo e se orgulha de ser brasileira. Como uma imigrante de primeira geração e cidadã americana nascida no exterior, doutora Carline está especialmente interessada no impacto da cannabis e no uso do tabaco e na perpetuação das disparidades sociais e de saúde. Doutora Carline tem paixão por promover a inclusão social, desafiar estereótipos e combater o estigma. Ela aplica uma lente de equidade em seu trabalho como pesquisadora e educadora. Doutora Beatriz, obrigada novamente. É um prazer ter você conosco. Por favor, fique à vontade para começar a sua apresentação. Priscila, muito obrigada pelo convite, em nome não só seu, mas também do Centro Latino, e é um prazer e um orgulho participar e ter a oportunidade de apresentar nesse webinar. O jeito que eu dividi os tópicos para compartilhar com vocês hoje seria da seguinte maneira: a gente vai falar sobre a cannabis primeiro, depois o cigarro eletrônico. Essas são duas substâncias que têm uma situação muito específica na realidade norte-americana quando a gente compara com a realidade do maior país latino que fala a língua portuguesa, como o Brasil. E aí a gente vai conversar um pouco sobre os jovens nos Estados Unidos de origem latina e algumas ideias sobre prevenção. Eu pensei, em vez da gente mergulhar diretamente no tópico, que a gente poderia usar um pouco a caixinha do bate-papo, do chat, né, dependendo, para escrever rapidinho cada um de nós, pode escrever o primeiro nome se quiser, não é obrigado a participar, mas alguma situação que aconteceu de choque cultural, de transição entre culturas, porque o que a gente vai fazer hoje é exatamente explicar cannabis com a lente e o olhar da realidade americana, embora muita gente conheça de outro jeito, e da mesma maneira também os cigarros eletrônicos. Então, eu vou entrar também. Vamos, quem puder fazer isso vai ser ótimo. Boa tarde a todos. Alguém quer entrar alguma outra história? Dificuldade de não compartilhar comidas, lanches e comer sem oferecer. Agora, até na pandemia, o americano ficou mais apropriado nesse comportamento, né? Mas, meu Deus do céu, comer e não oferecer, que é uma mordida, que é um pedaço, é muito duro mesmo. Ok. Se depois alguém lembrar, a gente conversa mais sobre isso, tá bom? E é isso que eu vou mergulhar um pouco, de como é que as coisas são diferentes, e a gente vai começar justamente com a questão da cannabis. Tá? Então, a cannabis, comparado com qualquer praticamente outro país, é muito diferente em termos da política pública que se tem nos Estados Unidos. Como vocês podem ver aqui, a não ser que vocês morem e trabalhem em Idaho, Nebraska ou Kansas, onde a cannabis é completamente proibida, o resto inteirinho dos Estados Unidos, a cannabis é legalizada de alguma forma. Ou ela é legalizada só para uso medicinal, mas só de uma parte dos seus componentes, como é o CBD ou canabidiol, que eu vou explicar depois, ou é completamente legalizada para adultos com 21 anos ou mais, como é o caso do meu estado. Eu estou no estado de Washington, vocês podem ver ali na parte esquerda do alto da tela, né? O estado de Washington, a cannabis, você vai na loja e compra. Cannabis, só basta ter 21 anos. Então, é bastante diferente, mesmo como acontece. E eu vou
agora falar um pouquinho das consequências dessa legalização, porque essa legalização total, que é o do verde escuro aqui, ela acontece de uma maneira realmente como empresa, para visar lucro, é uma política pública que estabeleceu o comércio da cannabis, então, legalizado, então é bastante diferente. Então, vamos ver um pouquinho aqui como a cannabis a gente pensava na cannabis antes da legalização, ou como a gente pensa tradicionalmente. É uma planta que pode ser fumada e às vezes é usado como medicamento, com gotinhas. Novamente, estou me referindo mais à realidade brasileira. E uma das coisas que muita gente sabe, outras não, então estou trazendo aqui, tem 2 componentes fundamentais nessa planta. Um é o THC, ou tetrahydrocannabinol, ou o CBD, o canabidiol. O canabidiol, ele é um produto que não dá barato nenhum, não dá, a pessoa não fica chapada, não dá nada. Ele é, sobretudo, algo com muitas propriedades medicinais. A propriedade medicinal mais conhecida da gente é o fato de ser um anticonvulsivante. Então, é muito para crianças que têm séries de epilepsia casos de epilepsia muito sérias, elas se beneficiam muito com tomar gotas do CBD. E até agora está legalizada nos Estados Unidos como remédio mesmo, aprovado pelo FDA, né, que chama Epidiolex. Então, isso é a parte da planta. A parte que as pessoas procuram para alterar a consciência, para sentir o barato, ficar chapado, ou seja, alterar a consciência, é o THC. É isso que eles estão procurando na planta. E essa planta, então, pode ser seca e depois enrolada para fumar, e a pessoa que não está usando como remédio está procurando algo com teor de THC alto para poder sentir o barato. O importante é saber que quando você tem bastante CBD na planta, ele pode controlar essa alteração de consciência no THC. Então, quando a gente não estamos falando de medicina, do lado medicinal aqui, mas quando você tem um medicamento com THC, porque ele também é muito poderoso como analgésico, antispasmódico, relaxante muscular, anti-inflamatório, você pondo bastante CBD com ele também, você reduz a alteração de consciência e tem um remédio. A gente está discutindo mesmo é quem está louco para usar THC para alterar a consciência, ficar chapado, ter um high, a gente pode falar de várias maneiras. Desde que legalizou para fins não médicos nos Estados Unidos, naqueles estados que eu mostrei para vocês, começou uma corrida para desenvolver produtos novos com THC realmente muito alto. E se passou a vender, além da planta, algo processado e concentrado, manufaturado, não é mais a planta comum. E talvez você já tenha ouvido falar, não tem tradução, é wax, shatter, honeycomb, butter, CO2 oil, hash oil, tem uma série de nomes. Em geral, essa aparência amarela pode ser duro, pode ser tipo um mel gosmento, pode ser um pozinho, mas basicamente eles todos são a cannabis processada, procurando achar um nível de THC maior. Então, o que está acontecendo? Assim, com a legalização, você vê a planta virar alguma coisa que já não é mais a planta. A cara de gema de ovo, né? Foi concentrado, em geral, com butano, gás de butano, se puseram uma série de coisas, e isso é importante para o mercado, não só responde à corrida para ter THC cada vez mais alto e ser mais potente, mas também porque é muito mais barato e não é perecível, né? Você pega esse monte de planta, depois de uma semana, é que nem na feira e comprar um vegetal já de muitos dias, vai ficando, pode crescer mofo. Então, é importante para a indústria de maconha que visa lucro ter e fazer um monte de propaganda sobre esses novos produtos. O que é importante a gente lembrar? Se a gente está pensando em como criar jovens saudáveis e ter vidas saudáveis, é que você passa, então, por uma realidade desde a legalização, onde você tinha 20% quando a pessoa estava usando um baseado fumado, e agora você tem um produto que tem 80% do produto ativo para alterar a consciência, que é o THC.
Eu sempre gosto de comparar com o que aconteceu, o que está acontecendo com a comida e a epidemia de obesidade no mundo. Também, porque é mais processado, fica mais barato e não é perecível, você vê, então, frutas e alimentos ao natural serem se põe sal, se põe açúcar, se põe concentrante, se concentra o produto e vira muito mais forte do que põe cheiro, cor, tudo artificial, e aí você não ouve alguém dizendo, nossa, meu Deus, fim de semana passei o fim de semana assistindo Netflix e comi 4 caixas de morango. Não é uma coisa que dá aquela compulsão de comer, enquanto que já se ouve muito mais frequentemente que a pessoa se entupiu de comer muffin cheio de açúcar, gordura, sal e conservante. É muito mais comum, são produtos que dá muito mais ganância de comer, né? O que é importante, voltando à cannabis, é que esses produtos também vieram com novas maneiras de usar. Então, todos aqueles produtos amarelos concentrados que eu mostrei, muitas vezes eles são, aí adiciona também um tipo de solvente, que pode ser glicol, é muito usado, pode ser vários deles, e faz um cartucho para poder vaporizar. Então, aqui à esquerda vocês veem alguns instrumentos para vaporizar. Ou então pode ser usado como dabbing, que é um processo mais elaborado e mais arriscado, porque a dose é muito alta de uma vez, que nós não vamos, enfim, isso em si é quase 15 minutos de explicação, mas são esses produtos, esses equipamentos aqui à direita, onde basicamente se pega um pouquinho, com uma pinça, um pouquinho daquele produto extremamente concentrado, se coloca fogo em cima com uma tocha, e aí se coloca esse produto dentro de um espaço que você pode aí aspirar tudo de uma vez só. Esse é chamado dabbing. Então, e além do mais, quando você libera e transforma a cannabis num produto industrial manufaturado para lucro, obviamente, propaganda e marketing vem junto. A gente trabalhou numa análise de conteúdo das propagandas no estado de Washington, e o que a gente achou era, sobretudo, essa ideia que de uma erva proibida, muito estigmatizada, aquela noção de que, nossa, dá para usar a qualquer hora e que é o presente ideal em todas as ocasiões. Em vez de levar um vinho, leva uma cannabis de presente para alguém, né? Então, aqui vocês podem ver, né, as meninas bem jovens passam uma coisa de sensualidade enquanto está usando a cannabis, por alguma razão parece que a blusa delas cai quando está usando, ou uma mulher que tem uma ideia, que a ideia é, por que não usar cannabis antes de esquiar? Para mim, não me parece uma ideia sensata. Ou então, colocar de presente enfim, por que não colocar um baseado ou um concentrado dentro da meia do Natal, ou escolher um presente para Dia dos Pais que incluem produto de cannabis. Então, tudo isso é muito, muito diferente do que a gente vive em outros países de língua portuguesa, e aqui, como a gente está falando de população latina, particularmente de língua portuguesa do Brasil. Então, vamos pensar nisso, é muito diferente, e a gente tem que educar pais, profissionais de saúde, professores nessa nova realidade, se eles vêm de um processo imigratório do Brasil ou de outro país de língua portuguesa, para entender as diferenças. O cigarro eletrônico também é bem diferente, então ele está acessível no mundo inteiro, mas em muitos lugares ele está acessível pelo mercado informal e legal, como é o caso no Brasil. E ele é extremamente popular nos Estados Unidos. Então, o que acontece? O cigarro eletrônico, na verdade, foi criado com uma esperança muito nobre de ajudar as pessoas a pararem para fumar, como um novo remédio, como uma nova ferramenta. Assim como a gente tem, por exemplo, a parte de adesivos de nicotina, né, para poder parar de fumar, adesivos são ferramentas boas, esse era seria melhor ainda, porque a nicotina
que a gente coloca na boca, imita o gesto do fumar. Eu acho que um pano de fundo importante para a gente eu já vi esse engano até em profissionais de saúde, a gente deixar claro que cigarro mata, nos Estados Unidos mata quase 500 mil de pessoas por ano, todos os anos, seria uma pandemia todos os anos, as pessoas morrem basicamente por câncer e problemas cardiovasculares que foram causados e a morte acontece 14, 15 anos antes do que seria a expectativa de vida dessa pessoa. Agora, a nicotina não mata ninguém. A nicotina é o que provoca dependência do tabaco. Ela é uma droga poderosíssima para te tornar completamente dependente dela. Uma das mais poderosas que a heroína. Mas ela não mata, ela é razoavelmente benigna, assim, ela, enfim, tem alguns efeitos de saúde, mas nada muito complicado. Então, por isso é que se cria esses produtos. Só que aí se criaram os produtos, mas nos Estados Unidos, isso não é verdade em todos os países, não é verdade na Europa, de jeito nenhum. O cigarro eletrônico não foi regulamentado como medicamento, como instrumento para parar de fumar, e, na verdade, começou uma propaganda muito agressiva com jovens. E se tornou uma epidemia entre jovens. É uma das coisas que mais sobe nos Estados Unidos hoje entre jovens, é esse produto. Para ainda fazer a situação mais dramática, resolveram acrescentar sabores, que são sabores que realmente atraem crianças e jovens, pré-adolescentes, então de morango, de pêssego, de menta, e desenvolver todas essas formas interessantes, né? E a nicotina no Juul, por exemplo, que é o mais famoso, assim, tomou o mercado, virou um verbo. As pessoas, os jovens falam, eu estou Juuling, eles estão usando Juul. Então, ele tem essa carinha pequenininha, parece um USB drive, assim, para colocar no computador, um flash drive. Então, é muito fácil de esconder, né, de pais e professores. Um deles, um sozinho, tem o tanto de nicotina que um maço de cigarro inteirinho tem. Ou seja, é muito difícil usar esses produtos e não desenvolver dependência. E eles são fáceis de usar, porque eles têm sabores gostosos e a mídia social propaga o charme de utilizar esses produtos de maneira muito intensa. Então, são esses dois produtos que eu acho que é importante a gente entender quando a gente vem de uma outra realidade, porque eles não são óbvios para a gente, se a gente vem de outra realidade. E aí você vai perguntar para mim, mas qual que é o problema, né? Uma maconhinha, se já me explicou que a nicotina também não mata ninguém, tá? Vai ficar dependente. E daí? Quer dizer, quando se trata de jovens, eu acho que uma das coisas que a gente tem que ficar sempre pensando o que é válido para adulto, não necessariamente válido para o jovem. E não é mesmo. Quer dizer, o desenvolvimento do cérebro, para ter os equipamentos básicos do seu cérebro, você vai continuar evoluindo sempre o seu cérebro, mas até os 25 anos ele realmente não está formado com os equipamentos básicos. Então, sem a gente entrar assim, né, até porque eu não sou neurologista em muitos detalhes, tem uma parte de frente do nosso cérebro, que a gente chama de BREC, né, que é o córtex pré-frontal. E essa parte do nosso cérebro é que vai ajudar a desenvolver a nossa capacidade de controlar nossos impulsos, de gratificação imediata, de ter raciocínios mais complexos, de ver o lado bom e o lado ruim das coisas, poder agir. E eu já sei que vocês estão pensando, não é todo mundo que desenvolve nunca, às vezes, essa parte do cérebro, mas a parte importante está acontecendo na adolescência. Se você coloca substâncias como nicotina, o THC, esses processos estão sendo alterados, principalmente se for um uso intenso e bastante constante. Então, é muito importante, se um dia a pessoa fizer a decisão de usar essas substâncias, que ela não aconteça na adolescência.
A outra questão, como eu já havia falado, tanto os extratos, né, os concentrados de cannabis, como a parte dos cigarros eletrônicos, eles não são realmente muito regulamentados e na produção deles tem uma série de segredos de propriedade intelectual dos fabricantes que não estão hoje muito claros, e na sua fabricação se sabe que ficam resíduos ainda, contaminantes, coisas que eles adicionaram que você passa a ser exposto. Então, um exemplo clássico é sabor. Então, em geral, os sabores artificiais que se colocam em cigarros eletrônicos, eles são sabores que são já considerados tranquilo de colocar num muffin, num chocolate, numa bala. Só que o detalhe é que isso é para nosso trato digestivo, né? Quando você coloca para esses produtos para ser inalado e fazer contato com o pulmão, é completamente outra realidade. E a gente não sabe o que causa. Realmente não sabe. E as pessoas estão sendo, vamos dizer, cobaias desse processo, e talvez vocês, para quem mora nos Estados Unidos, deve saber que em 2019, houve uma crise com várias mortes, cerca de 100 mortes, causadas por vaporização, ninguém sabia se era de cigarro ou de cannabis, que depois se descobriu que era acetato de vitamina E, que estava sendo colocado nos cartuchos, principalmente de cannabis, e que era uma coisa que se coloca na pele, na comida, tudo normal, mas quando entrava no pulmão, podia ser fatal. Isso foi chamado EVALI, essa crise, talvez algumas pessoas tenham acompanhado. Então, isso é muito complicado. E a outra questão é que o início de qualquer desses produtos que tem potencial de dependência, quando acontece na adolescência, é basicamente uma formulinha mais ou menos simples. É tudo uma questão de chance, nunca é de certeza. Mas quanto mais cedo começa, quanto mais frequentemente usa e quanto mais potente a substância, maior são as chances de que a pessoa desenvolva uma dependência, ou seja, uma dificuldade muito grande de viver sem essa substância para funcionar no dia a dia. Então, são 3 coisas que a gente deve prestar muita atenção quando se pensa em jovens. Agora, será que o jovem latino tem um uso maior? É uma população de risco dentro da situação e da sociedade americana? A gente, usa muito mais o latino ou não? Então, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês aqui os dados, e vai ter um monte de gráfico aqui, mas eu vou explicando direitinho. Então, existe um tipo de pesquisa que é feito todo o ano, aliás, pelo SAMHSA, o mesmo instituto que dá o suporte financeiro para o Centro Nacional Hispânico e Latino, o PTTC, e eles medem o uso de substâncias. E aqui nesse gráfico aqui você vê de 12 a 17 anos, 18 e 25 e de mais de 26 anos, conforme o ano, e, na verdade, aqui só tem as pessoas latinas. E o que a gente vê é que os jovens de 12 a 17 anos, vocês veem que não tem esse comentário em cima, eles usam 6,5%, usaram no último mês, cannabis, mas esse uso entre os latinos não é maior do que a população geral, é mais ou menos a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Quando a gente olha para os jovens entre 18 e 25, o uso vai lá, sobe. É a época que a pessoa vai usar cannabis mesmo, em geral, nessa idade, de 18 e 25. E vocês podem ver aqui que nessa faixa azul aqui, na última coluna, enquanto 19% das pessoas latinas usam, isso é maior na população geral dessa mesma idade, é 22%. 3% é muita coisa, né? São centenas de milhares de pessoas. Então, há uma tendência de usar menos. E quando se olha para o de 26, a mesma coisa. 6,5% na população que é latina e 8,6% para a população geral. Então, sim, estão usando, mas não é uma população que se destaca por usar, que a gente tem que ficar pensando, meu Deus do céu, é muito maior.
Mesma coisa, é outra fonte aqui, é uma fonte que estão estudando estudantes em high school, né? Estudantes de ensino médio, acho que chama, e a gente vai ver que os cigarros eletrônicos, a população hispânico-latina se está bem na média, ela não usa nem tanto quanto os brancos, nem tão pouco quanto as pessoas de raça negra. Então, a gente vai ver que, por exemplo, o uso mensal, ter experimentado uma vez ou mais do que uma vez, está em torno de 31% na população hispânica, e usar praticamente todo dia 7,5% na população hispânica. É quase o dobro entre a população branca, é menor na população negra. Então, novamente, não é assim, uma epidemia onde os latinos se destacam, e os jovens latinos se destacam. Isso é uma coisa para a gente pensar um pouco. Então, falamos da cannabis, do cigarro eletrônico e um pouco dos jovens, os riscos no cérebro, desenvolvimento e o fato de que os jovens latinos que moram nos Estados Unidos não usam bastante, mas não têm um uso mais elevado que o resto da população. E agora, a questão da prevenção. O que adultos que estão envolvidos na vida dos jovens podem contribuir para diminuir as chances que eles comecem a usar essas substâncias precocemente ou que venham a usar em qualquer idade que seja, né? Então, eu vou apresentar um pouquinho o que hoje a ciência da prevenção vem falando do que pode ser feito e tentar aplicar um pouco, com a ajuda de vocês, na realidade cultural da nossa comunidade. Então, eu acho que houve muitos anos onde a nossa ideia do que tinha que fazer era avisar para o jovem que, pelo amor de Deus, se você começar a usar, seu cérebro vai ficar danificado, você pode ficar dependente, você pode se envenenar, e houve um movimento muito grande de achar que fazer prevenção é isso, é avisar o jovem e, em geral, se fazia um quadro muitas vezes exagerado, alarmado, a gente falava com muita emoção e medo, e com o tempo a ciência de prevenção foi mudando, até porque muitas vezes o que a gente fala para o jovem, ele quer fazer exatamente o contrário, principalmente se a gente usa um tom de muita angústia ou alarme, e ele está no momento de desenvolvimento onde ele pensa mais no que o colega falou do que no que os adultos da vida dele falam. O que o adulto fala é muito importante, mas a maneira como ele fala pode gerar o efeito contrário. Então, hoje a ciência de prevenção fala muito que a gente deve considerar a vida total do jovem como uma vida que vai aumentar as chances dele querer procurar substâncias para se divertir, para aliviar sintomas desagradáveis, para fazer parte de um grupo, ou vai aumentar ou vai diminuir. E é todo um jogo de chances, né? O quanto que você pode melhorar ou piorar as chances de que esse envolvimento com substâncias aconteça. Então, eu gosto de sempre apresentar como uma balança, onde se a gente está aumentando a chance deles terem uma vida que a substância não é tão interessante assim, porque tem muita coisa legal acontecendo, ou a gente que eu digo, a sociedade, os adultos, ou a gente está aumentando o risco deles se interessarem por substâncias, porque as circunstâncias sociais da vida são propícias a darem interesses para os jovens mudarem, alterarem a percepção da realidade. Então, é esse risco e proteção que vai ser uma balança que nós, jovens, nós adultos, podemos contribuir para a formação saudável do jovem. Então, eu selecionei algumas coisas aqui de uma lista imensa daquele livro que eu mostrei lá no comecinho, de que são fatores de risco ou de proteção nos domínios que eu mencionei logo no começo, né? Contexto, família, escola e indivíduo.
Então, o que aumenta a vulnerabilidade ou interesse de um jovem ou de um grupo de jovens de usar substâncias? É quando ele se sente desapegado ou distante da comunidade que ele pertence, isso tanto local, imediata, como maior, né, mais geral. Quando não existem regras claras na família, ou basicamente até podem existir, mas elas não são expressadas de uma forma clara para que existam padrões e clareza da maneira de se comportar dentro da família. Quando ele se sente atacado pelo bullying, é a mesma palavra em português também, né? A gente traz do inglês. O bullying, como vocês sabem, é ele ser ridicularizado, ser humilhado, ser agredido, ser rejeitado dentro da escola, de uma maneira sistemática, em geral por um grupo de jovens que se acham acima deles por algum motivo. E quando ele, por algum motivo, é uma pessoa que é impulsivo. Nasceu assim, é de família assim, e ele é impulsivo. Isso aumenta as chances dele procurar substâncias. O que diminui as chances? E uma coisa não significa que se tem ausência de regra clara, o afeto vai melhorar, quer dizer, é tudo um jogo de riscos e de coisas que protegem. A gente pode proteger os jovens quando ele tem a oportunidade de ser acolhido na comunidade e se sentir que ele pertence, que ele é reconhecido, e quando ele faz coisas em prol dessa comunidade, ele ser reconhecido, ser envolvido em atividades. Na família, a expressão de afeto, a convivência cotidiana, o reconhecimento, novamente, não só de que esse jovem pertence e é membro da família, mas também quando ele faz coisas boas, que às vezes a gente fala, meu Deus do céu, não fez mais do que obrigação, mas muitas vezes a gente reconhecer que aquilo foi uma coisa positiva é importante. Oportunidade de jovens que se sentem fora do lugar ter atividades adequadas, saudáveis, oportunidade de convívio com o grupo, ajudar jovens a desenvolver habilidades sociais e regular a emoção, no caso de serem muito impulsivos, tudo isso ajuda muito. E aí, quando a gente olha para o latino, para a população latina que imigra para os Estados Unidos, a primeira coisa que vem à mente é, meu Deus do céu, mas a vida é tão difícil, né? Tem tanto fator de risco. A gente tem história de discriminação, enfrenta problemas com a nossa linguagem e se adaptar à linguagem do novo país, de cultura, de adaptação, a gente já teve um exercício rapidinho aí de o que a gente acha estranho. Muitos têm problemas de documentação e também financeiros. Então, a população latina vem com um monte de fator de risco na situação de imigrante, ele vivencia muito desses fatores de risco. E a pergunta que eu faria é, mas você olha para a estatística, o jovem não usa tanto assim, ele está mais ou menos na média. E eu queria ver se agora vocês topavam dizer o que vocês acham que a comunidade latina faz, que mostra que a influência dos fatores do risco não faz com que, mesmo com toda essa exposição de risco do estresse da imigração, não é tão gritante assim a situação do uso de substâncias, pelo menos dessas duas substâncias entre os jovens de origem latina. O que vocês acham que pode ser? Vocês querem dar alguma opinião? Então, já temos aqui, acho que a família é um fator de proteção bem importante dentro da comunidade latina. Sim, acho que isso são coisas muito importantes mesmo. Olha, na verdade, a cultura latina tem em relação à família, alguém mais fala? Acessos a cuidados de saúde mental, que às vezes pode ser algo que nem sempre a população latina tem na mesma escala que outras populações americanas têm, mas sim, sem dúvida é.
Mas quando eu olho e penso na população latino-americana, a gente vê uma diferença bem marcante. Obviamente, é uma generalização, as famílias se diferenciam entre si, mas uma generalização que tem algum sentido se a gente vive na sociedade americana é ver como as nossas famílias são realmente famílias onde a afetividade é expressada de uma maneira muito natural. Assim, a família americana olha para a gente e fala, meu Deus do céu, né? Como é fácil, como é gostoso, como é que os adultos são envolvidos, como tem uma sensação de comunidade, é o que eles chamam de coletivismo, né? A gente vive numa cultura muito coletivista. Quando a gente fala, meu Deus, o individualismo no brasileiro, não, comparado com o americano, isso aqui não é nada. Quer dizer, realmente há uma coisa bem diferente mesmo. A gente tem ainda, comparativamente, adultos muito mais engajados na vida e também há uma tendência na população latina de claramente ter uma hierarquia, nem sempre é positiva quando ela é muito autoritária e muito de cima para baixo, mas algo assim bem interativo mesmo de ter regras claras, dizer isso pode, isso não pode, eu quero todo mundo na família almoçando de domingo, essa é uma regra clara. Nós vamos na igreja todo dia de Natal, é outra regra clara. Quando sua avó vem aqui, você vai parar, cumprimentar e tratá-la de senhora. Tudo isso são regras muito importantes e muito claras que dão norte para as pessoas conviverem, né? E o jovem pode reclamar à vontade, mas, na verdade, se beneficia muito com isso. Muito importante dizer que isso não é para suprimir e passar por cima como um trator na importância do jovem desenvolver a sua própria individualidade, a sua visão crítica de mundo, a sua autonomia. Nesse momento, eles estão desenvolvendo isso, e é muito importante que o nosso coletivismo não, vamos dizer, atropele ou vá suprimir esse momento de formação do jovem. Mas, realmente, a população latina tem uma vantagem que é importante dela preservar quando ela vai para um mundo pequeno, diferente, né? E passa por tantos estresses relacionados à sua situação de vida. E o que a gente faz com esses fatores de risco contextuais, com o fato que a gente é discriminado, tem problemas de linguagem, adaptação, documentação e finanças? Eu acho que uma das coisas que a gente sempre tem que fazer é se orgulhar e ensinar aos nossos filhos, e a ciência de prevenção mostra muito a importância da gente ser role models, né? Ou seja, ter um papel de influência, de ser uma figura de referência para os nossos jovens, é não se abater e poder lutar pelos nossos direitos na sociedade para onde a gente está. O fato de não se ter documentação é algo extremamente estressante, mas a luta via associações de imigrantes para conseguir ter os direitos é extremamente importante. A importância de lutar contra ser discriminado, de defender as origens das ideias dos Estados Unidos, que eram um país de imigrante, e que qualquer um que está discriminando, a não ser que ele seja de origem nativa, ou seja, pertence a uma tribo, ele é imigrante. Em algum momento ele foi imigrante. E não se acanhar, quer dizer, a importância ajuda a prevenir o uso de estudantes em jovens, que os adultos imigrantes tenham o orgulho e a coragem de pertencer à cultura que eles pertencem e realmente se cultivarem o biculturalismo, ou a capacidade de navegar e interagir
nas duas sociedades que eles vieram e de onde agora estão morando. Gente, vocês não participaram e olha aqui, a gente acabou essa parte da conversa, acabei um pouco mais cedo. Mas gostaria de saber agora e conversar com vocês. Eu acho que agora a gente passa para a Priscila, para a gente poder pensar nas perguntas agora. Claro, obrigada, Bia, obrigada pela apresentação, super incrível, eu aprendi muito, então muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento com a gente, viu? A gente recebeu algumas perguntas, a gente vai começar agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Por favor, você consegue ainda participar, só envia a sua pergunta usando essa caixinha de perguntas e respostas aqui embaixo da sua tela, é um ícone com as letras Q e A. Você pergunta e a gente consegue trazer agora ao vivo para a doutora Bia responder. A gente vai começar aqui com uma pergunta da Henriette, obrigada pela participação, Henriette. Ela questiona, doutora Bia, o cigarro eletrônico é tão prejudicial quanto o cigarro convencional? Não, ótima pergunta e muito atual. Não. Ele não é tão prejudicial, não. Como eu comentei no começo, ele inclusive foi e ainda é, em vários países, não nos Estados Unidos, uma grande esperança de poder fazer com que os fumantes substituíssem o cigarro pelo cigarro eletrônico, porque aí eles estariam expostos somente à nicotina e não a todos os produtos letais do tabaco. Então, não, de maneira nenhuma, não é. O que vem acontecendo, novamente, eu estava falando de jovens, é que jovens que nunca fumaram na vida começaram a usar em grandes proporções os cigarros eletrônicos. Então, eles não estavam tentando parar de fumar, eles começaram a usar nicotina em altas doses, porque esses cigarros eletrônicos oferecem altíssimas doses, como eu falei, um pod, que eles chamam, né, que é um cartuchinho de Juul, é o equivalente ao maço de cigarro inteiro, e eles começaram a usar bastante frequentemente esses produtos. Entre os adultos, o que vem acontecendo, e novamente estou falando da realidade americana, se quiser, eu posso falar um pouquinho como é que é, por exemplo, no Reino Unido, é completamente diferente, né? As substâncias são nocivas e arriscadas ou benéficas, dependendo do contexto social, né? E nos Estados Unidos, os adultos, ao invés de usarem os cigarros eletrônicos para pararem de usar tabaco, ou seja, o que realmente vai causar uma letalidade muito alta mais tarde, eles estão alternando uma coisa com a outra. Então, o que acontece é que eles, em ambientes que é proibido fumar, eles começam a usar vaporizadores, cigarros eletrônicos. Isso, na verdade, só prolonga a epidemia de tabagismo, porque não leva realmente à substituição. Vocês talvez saibam, não sei se vocês acompanham a parte mais de investimento da indústria do tabaco, uma das indústrias mais poderosas do mundo. A Philip Morris, na verdade, comprou a empresa Juul, né? Ela tem, não sei se ela está com majoritária de ação, mas ela tem um pedaço imenso da Juul que, em teoria, seria para parar de usar tabaco. Então, você vê aí o conflito de interesse e, infelizmente, as coisas não acontecendo da maneira que a gente gostaria. Mas é uma conversa grande, porque no Reino Unido, o cigarro eletrônico é usado para ajudar a parar de fumar, ou até se continuar a usar a vida inteira, não é tão problemático assim. Obrigada, Bia. Acho que pegando o gancho da sua resposta, tem uma pergunta aqui da Jaqueline, que é a minha irmã querida. Ela está dizendo assim, que no começo da sua palestra você apresentou os vaporizadores, e ela já ouviu dizer que o vaporizador pode ser um fator redutor de danos no caso de uso da maconha, já que o dispositivo, entre aspas, entrega ao pulmão uma quantidade menor de fumaça. Isso é verdade? Excelente pergunta. Olha, não é. Por incrível que pareça que não é. O que o vaporizador
oferece que é de redução de danos, que melhoraria? A única coisa que ele oferece é que não é fumado, ele é vaporizado. Então, quando você fuma, você vai necessariamente trazer para dentro do seu pulmão uma série de produtos que são bem maléficos para a saúde. Com a vaporização, a temperatura é diferente e você não traria tantos problemas assim. Então, isto é a vantagem do ponto de vista de saúde. Só que assim, 99,9% dos casos, o que está se vaporizando é o concentrado e não a planta. Então, se me perguntar, é melhor vaporizar ou fumar a planta? Meu Deus do céu, vaporiza. Claro que vaporiza a planta, se for para usar, se é essa a decisão. Muito melhor. É a melhor maneira de se usar a planta, por exemplo, para benefícios medicinais. Agora, vaporizar um concentrado, as empresas, investidores e produtores de cannabis querem que você acredite nisso, que é melhor mesmo. Só que, como a gente explicou, esses produtos, para você conseguir um cartucho de concentrado de cannabis, com aquele líquido viscoso, tem tanto ingrediente ali, que está indo para o seu pulmão, você tem nenhum estudo. E o índice de THC é tão absurdamente alto, que, embora, claro, a pessoa possa controlar, não estou dizendo que não controle, várias pessoas conseguem controlar, e vamos dizer, a gente fala em inglês titrate, né? Ou seja, adequar o tanto da dose para o efeito, mas isso não é o que acontece na grande maioria dos casos, pode ser que tenha pessoas que façam isso, e tem algumas pessoas. Então, eu sei que muita gente fala o contrário, mas eu diria que com a minha voz de especialista aqui, eu queria dizer que não é não. Super esclarecedor, viu, Bia? Obrigada. A gente tem uma outra pergunta aqui da Henriette. Muito obrigada pela participação ativa, Henriette. Doutora Bia, ela questiona se o vaporizador de maconha cannabis pode ser compartilhado por outras pessoas. Pode e assim como é o baseado, né? Poder pode. É recomendável? Não é recomendável. Agora, acho que depois com essa pandemia, a gente vai ficar o tempo todo pensando em vírus, em germe, bactéria, né? Quer dizer, você vai estar passando aí saliva, material orgânico, né? De um para o outro, orgânico do nosso corpo. Mas é muito frequentemente também, né? Rodinha de usar um baseado que vai passando da mão de um para o outro. É muito comum, não é praticamente alguma coisa muito higiênica, né? Mas, enfim, há um tempo antigamente, em 2018, a gente só pegava gripe, né? Agora é diferente. Doutora Beatriz, pegando carona nessa última pergunta da Henriette, a gente tem uma outra questão levantada pela minha irmã, novamente, a Jaqueline, que diz assim, ela é enfermeira no Brasil e aqui existe um programa de redução de danos para usuários de drogas injetáveis. Uma das práticas no programa é a distribuição de insumos gratuitamente para as pessoas que sofrem dependência. Gostaria de saber se há algum programa parecido nos Estados Unidos e se existe algum programa voltado especialmente para cannabis ou maconha. Ótimo, importante. E depois pode passar um e-mail para sua irmã e a gente pode conversar mais. Os Estados Unidos é um dos países mais conservadores, é um dos países com maior uso de substâncias e com políticas muito conservadoras em relação a esse respeito. Então, existem, sim, várias iniciativas de redução de danos para usuários de... O crack não é uma coisa muito importante, como é importante no Brasil, né? Há grandes questões é o uso injetável de opiáceos, principalmente heroína e fentanil agora, e está explodindo aí as mortes com a pandemia, e metanfetamina, que talvez fizesse o papel aí do crack no Brasil. Isso está explodindo e existem, sim, programas que às vezes lutam um pouco para ter financiamento federal, que é de distribuição de agulhas, de educação
para evitar overdose, né? Programas, por exemplo, que no meu próprio instituto, o ADAI, se tem educação de policiais para poder pegar a pessoa que está com overdose, estendida na calçada, na rua, morta praticamente, para reviver essas pessoas com Narcan, educar os próprios usuários quando usam em grupo para usar Narcan. E tem também essa coisa de redução de dano que chama Lei do Bom Samaritano, que é se você está em grupo e um dos seus amigos começa a ficar azul e roxo e sem resposta, você pode chamar a polícia, eles vão trazer Narcan e ninguém vai ser preso por causa disso. Para o uso de cannabis agora, quer dizer, primeiro é uma substância muito diferente, né? E é estranho falar em redução de danos para cannabis nesse momento, quando há uma euforia de mercado e uma dificuldade muito grande de até documentar, comparado com essas grandes tragédias nacionais, a questão do risco. Eu acho que infelizmente, esses programas vão existir, mas infelizmente estão menos visíveis hoje. Eu particularmente acho que uma importância, é bem importante em redução de danos para cannabis, tratar pessoas com canabidiol, que é parte da cannabis, mas diminui muito, contrabalança muito os efeitos de alteração de consciência. E segundo, lutar contra esses concentrados manufaturados de cannabis, que nem é o caso aqui. Obrigada, Bia. A gente tem uma pergunta aqui da Luciana, que diz: eu sou mãe de um menino em idade escolar. Levando em conta a sua fala de que o uso da cannabis em adolescentes é mais prejudicial devido ao maior potencial de dependência, como você me orienta a abordá-lo de maneira a prevenir a dependência química por maconha? Ótima questão também. Então, eu acho que são mais ou menos em duas frentes, né? Uma é o que a gente vinha contando, assim, que se você está fazendo o seu papel como família e está numa comunidade que está ajudando o seu jovem, o seu filho a ter uma vida que preenche, que tem sentido, se ele tem bons amigos, está fazendo já muito, 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 muito. Mas é importante conversar também, né? É importante, de maneira não alarmista, explicar para o seu filho que é uma questão que é ilegal até 21 anos nos Estados Unidos, exatamente para tentar evitar que se use enquanto o cérebro está em formação, que as pessoas podem tomar, e eu não sei se está nos Estados Unidos ou não, que as pessoas vão poder tomar essa decisão se querem usar ou não e ir numa loja comprar mais tarde, mas que agora não é o momento, e que há uma série de prejuízos à saúde, enfim, ao desenvolvimento cognitivo, ao fato de poder ficar dependente, se começa a usar muito cedo. Vamos supor que ele já usou. É importante, novamente, expressar claramente, eu não gostaria que você usasse algo que vai te prejudicar, você usou, é muito importante que isso pare, tem algum tipo de ajuda, não é porque usou uma vez que tem que levar para tratamento, isso pode piorar, mas muito mais da continente, da limite e da orientação. Essas conversas são importantes e os jovens podem reclamar, mas eles se beneficiam muito com limites e clareza de opiniões, mesmo que eles reclamem. Não tem solução muito mágica além disso, mas podemos conversar mais por e-mail. Obrigada, Bia. E Luciana, a doutora Bia conseguiu desenvolver um folheto educacional maravilhoso. A minha colega Douca tem compartilhado aqui no bate-papo, mas também nós enviaremos o link por e-mail. Nesse folheto educacional, ela conseguiu compilar uma série de recursos, inclusive recursos, obviamente, disponíveis em português, para ajudar a ter esse tipo de conversa. Então, acho que vai ser bastante interessante acessar esses materiais posteriormente.
A gente tem uma pergunta agora, doutora Bia, do Arthur. Arthur, obrigada pela participação. Você poderia contar para a gente um pouco mais sobre as diferenças das demandas de prevenção de tabaco e outras substâncias entre a população brasileira expatriada nos Estados Unidos e os que permanecem no Brasil? Qual é o papel da aculturação? Tá. Ó, você me avisa aí se eu estou respondendo a pergunta, porque eu não sei se estou. Eu devo confessar, assim, que eu não estou super por dentro do que está acontecendo no Brasil sobre prevenção, não estou realmente. Eu sei que tem muita coisa, eu sei que há um movimento muito forte para legalização da cannabis, é um assunto imenso, eu sou profundamente a favor da descriminalização, mas eu acho que a legalização com fins a lucro, como foi feito nos Estados Unidos, foi um equívoco. Então, assim, em termos de prevenção no Brasil, eu não sei te dizer muito. Em termos dos Estados Unidos, para dizer a verdade, para a população brasileira, eu não acho que tem muito acontecendo, e acho que ficar te devendo mesmo. Eu, na verdade, trabalho basicamente para populações que fazem prevenção para jovens que falam ou inglês ou espanhol. Eu lido muito pouco com os que falam brasileiro, aliás, para não dizer que não lido nada. Então, estou com muita dificuldade de responder de uma maneira, enfim, estou sendo bem honesta, não sei muito o que dizer nesse campo. Se você quiser ser mais específico na sua pergunta, talvez eu consiga responder um pouco, em vez de ficar te enrolando. Obrigada, Bia, especialmente também pela sinceridade, né? Eu acho que realmente a gente tem que ter essa posição mesmo. O Arthur é um parceiro nosso aqui, a gente conversou algumas vezes, ele faz um trabalho incrível também no campo de prevenção, mas, se eu não me engano, o foco dele é realmente nas comunidades brasileiras residentes no Brasil. Então, o seu trabalho, o trabalho do nosso centro, a gente acaba focando mais na comunidade residente dos Estados Unidos, né? Então a gente acaba ficando devendo um pouquinho de informação, assim, quando a gente sai um pouquinho desse campo da América, né? Mas eu conecto vocês dois também, caso vocês queiram conversar offline e compartilhar, trocar figurinhas, sem problema nenhum. Obrigada, Arthur, pela participação. Doutora Bia, a gente está recebendo bastante feedback positivo, a Luciana está agradecendo, falando que essa apresentação foi super esclarecedora, minha irmã também está falando que você é maravilhosa, que a sua aula foi incrível e super útil para a vida dela, pessoal e profissional. A gente ainda tem tempo para algumas perguntas e eu vou trazer aqui uma pergunta que é da minha querida, amada e linda mãe. A Raquel diz assim, ela gostaria primeiramente de agradecer a todas as informações dadas por nós e gostaria de perguntar se é verdade que a maioria dos adolescentes e adultos experimentam a primeira vez certas substâncias químicas só para fazer parte daquele grupinho e serem aceitos. Completamente correta. Você vê, mães são sábias mesmo, né? Então, Isso. As pessoas usam substâncias, experimentam substâncias ou continuam usando por muitos diferentes motivos. É muito, muito variado como tudo que é humano. E realmente muita gente faz porque acha que aquilo é símbolo de pertencer. E, na verdade, quando em drogas, substâncias que são legalizadas, a propaganda e marketing ajuda muito nesse sentido, né? Tipo, está o tempo todo bombardeando a gente com cenas que mostram as pessoas felizes em grupo usando alguma coisa, então se cria uma cultura em torno dessas substâncias. Então, é muito comum as pessoas usarem por curiosidade, usarem para se sentirem, para pertencer, uma sensação de pertencimento a um grupo que eles querem, tem vontade de estar mais próximo, porque estava lá mesmo, porque estão... meu Deus, que monótono, que tédio, porque eu uso e fico menos inseguro, porque eu uso e continuo com a mesma cara, mas eu me acho lindo, porque eu uso... Então, enfim, tem muitos motivos porque as pessoas experimentam e porque continuam usando. O que os psicólogos clínicos têm feito na Universidade de Washington é interessante, tem um grupo
que estuda essa questão de drogas num aspecto diferente do que eu estudo, que são os processos clínicos mesmo, é que eles dividem os motivos, né, porque as pessoas usam, e eles veem que pessoas que usam a mesma substância na mesma quantidade, dependendo dos motivos, ou seja, os motivos mediam as consequências. Então, se eles usam para lidar com problemas, eles vão ter muito mais a tendência de desenvolver dependência e ter, enfim, faltar no emprego ou ir mal na escola, tal, por causa do uso da substância. Agora, se eles usam a mesma quantidade, mas é para celebrar situações, essas consequências às vezes não são tão pesadas. Então, é muito interessante de ver como que os motivos importam. Muito obrigada. Doutora Bia, a gente tem uma pergunta aqui da Vanessa Diana. A Vanessa é uma parceira aqui do nosso centro irmão também, o Centro de Addiction, é uma parceira aqui da Nauba, ela edita os nossos vídeos, a gente tem um projeto de vídeos mensal aqui com mensagens educacionais e curtinhas, super bacanas, as mensagens são disponibilizadas em inglês, português e espanhol todos os meses, vocês podem acessar no nosso site, a gente vai mandar informações posteriormente, mas a Vanessa, nossa parceira, pergunta: o tabaco por si só gera dependência química? Sim, sim, gera mais do que... Olha, então, assim, uma pesquisa clássica que tem, que precisa ser atualizada, mas uma pesquisa clássica, que eu não estou com a citação aqui, tenho o maior prazer de passar depois, tentou ver, então são estudos longitudinais, né? Você vê o que a pessoa fez naquele momento e vai seguindo durante os anos. Tem vários métodos para fazer, como questionários, são periódicos e tal. Então, esse estudo foi feito com as pessoas que experimentaram pela primeira vez cocaína, cannabis, tabaco, heroína, e vai seguindo essas pessoas para daqui a uns anos e vendo se aquele primeiro uso levou a mais tarde uma dependência ou não. E o tabaco é o pioneiro, assim, é o campeão total. 64% das pessoas que experimentaram uma vez vão mais tarde se tornar dependentes de tabaco. Enquanto que para cannabis, por exemplo, é 9%, enquanto que até para cocaína ou para heroína é em torno de 40%, 50%. Eu até tenho um slide, sabe, disso. Mas é diferente, é bem diferente, sim, é profunda, é a substância mais... É por isso que morre tanta gente por causa de uso do tabagismo, porque todo mundo sabe que faz mal, né? Tinha parado antes, né? Mas é que não consegue parar, volta, para. Agora com o cigarro vaporizado, está tentando parar? Não, vou começar a vaporizar. Aí começa a vaporizar, aqui no Brasil, por exemplo, lá no Brasil não é permitido, aí está difícil de comprar, volta para o cigarro de novo. Então, nicotina é duro, viu? Obrigada, viu, doutora Beatriz? Eu acho que pegando um gancho aqui na pergunta da Vanessa, essa é uma questão que eu mesma estou trazendo. Eu acho que a gente, com álcool e até com cigarro convencional, já existe bastante conscientização, assim, né? As pessoas, pelo menos com cerveja, por exemplo, a gente vê os comerciais: se beber não dirija, beba com moderação. O cigarro também, até na própria embalagem, traz uma conscientização, um alerta, né, para o usuário. Mas em relação a cannabis e a cigarros eletrônicos, parece que existe uma impressão de que eles são inofensivos, né? Tem alguma coisa que a gente consegue fazer, assim, para tentar advogar para que essas informações sejam mais claras e que os usuários tenham conhecimento, né, de onde eles estão amarrando o jegue, como a gente diz no Brasil? Onde é que está amarrando o burro, né? Olha, eu acho que para os cigarros eletrônicos, com a questão dos jovens, assim, realmente explodiu. Ninguém esperava que fosse explodir o uso do jeito que explodiu, assim. Quer dizer, o tabagismo vinha diminuindo em jovens por décadas e, de repente, quando você vê, você tem 30, 35% dos jovens que seria
10ª série, sabe Deus o que isso significa no Brasil, da high school, usando esses cigarros eletrônicos. Então, tem muita campanha de conscientização já, mas a questão é que as verbas da saúde pública são muito difíceis de, em algum momento, se compararem às verbas de marketing dessas companhias. A mesma coisa com a cannabis. Nos lugares legalizados, o tipo de, enfim, usar influenciadores, usar... Se alguém já ouviu falar naquela série tem uma série do Netflix que cada episódio foi financiado para lançar uma cepa diferente, um produto diferente de cannabis no mercado. Disjointed é o nome em inglês, e é com a Kathy Bates, que é uma excelente artista. Então, isso é muito poderoso. Então, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é exigir, lutar. Os Estados Unidos é ótimo nesse sentido, a possibilidade de uma democracia tão desenvolvida de se lutar do ponto legislativo para proibir as propagandas desses produtos. Não é, ou para tirar qualquer referência a jovem, ou por ter... Quer dizer, isso o Brasil é muito mais avançado na parte de cigarro, não pode fazer propaganda de cigarro, não pode promover exemplos, eventos, os maços têm aquela coisa, assim, aquelas figuras gráficas horrorosas que todo mundo fica brincando. Não, isso importa muito, tem muita pesquisa científica mostrando quanto importa, mas é muito difícil de controlar, e o que a gente falar e depois o jovem inundado por essas propagandas diminui muito o poder da prevenção, né? Eu já me perdi, falei, onde é que eu estava? Não, perdão, não, faz super sentido. E eu acho que uma parte importante também do nosso trabalho, assim, como prevencionistas, pais, professores, membros da comunidade, profissionais da área da saúde, né, no geral, isso que a gente está fazendo hoje, né, doutora Bia, de prover informação de um jeito simples, mesmo você sendo doutora, né, você está conseguindo se comunicar de uma forma clara e dinâmica, né, para que todos nós consigamos entender. Então, acho que isso também é parte fundamental desse trabalho, né, a gente gerar informação, conscientização, para que... enfim, pelo menos as informações para os usuários, caso decidam utilizar, né, as informações sejam claras e as consequências também, né? Isso. Seja uma decisão educada. E se fosse para dizer assim, quais as duas coisas principais que eu falaria conscientizar as pessoas que vaporizador de nicotina, primeiro pode ter um monte de resíduo contaminante que não foi estudado, tudo bem para comer, mas não foi testado para inalar. Isso. A segunda é que a dose de nicotina é altíssima, que a pessoa tem que saber que vai estar mergulhando num negócio que não vai conseguir viver sem... É muito capaz, 64%, que a pessoa não consiga largar aquele produto. E não vai ser mais uma opção de usar ou não usar. E o que vai acontecer, e já vem acontecendo, é que aí é muito caro o vaporizador, então vai para o tabaco, porque está tão dependente de nicotina que não consegue ficar sem. Então, essa é a primeira coisa para cannabis, para tabaco e vaporizador, cigarro eletrônico. Para cannabis nós estamos entrando numa era onde não tem nada a dizer é natural, é uma planta, é verdinha, vem da terra. Não, são produtos que são produtos completamente manufaturados, turbinados, e que, pelo menos, se a pessoa for usar, pense em usar a planta. Se for vaporizar, compra um vaporizador que tem aqueles tanques que dá para colocar planta. Realmente o uso desses produtos manufaturados é uma aventura a destinos desconhecidos, assim, eu acho realmente muito complicado. Super interessante, é desconhecido, e acho que você usou na apresentação o termo cobaias, né? Muito triste saber que a gente está testando aí, a gente está usando produtos sem realmente saber ainda quais são as consequências definitivas, né? Exatamente.
Doutora Beatriz, eu tenho uma pergunta também é minha. Na verdade, essa eu já sei a resposta, tá? Inclusive porque você me ensinou, mas eu acho que essa pode ser uma dúvida também dos outros participantes aqui presentes. Então, a gente tem recebido, inclusive, perguntas, né, usando a terminologia maconha, mas eu vejo que você dá preferência por usar o termo cannabis. Tem um jeito certo de falar? Olha, não tem assim um jeito certo, mas eu vou contar por que que eu falo cannabis, tá? Que quando a gente pensa na tradução de cannabis em português, fala cannabis em inglês. Se a gente fala maconha, a gente pensa em marijuana, né? Marihuana, marijuana. E o termo marijuana, ele é um termo bastante, historicamente foi feito para estigmatizar mexicanos. É um termo que foi associado à criminalidade fictícia, na maioria dos casos, dos mexicanos que estavam tentando imigrar e ter uma vida melhor nos Estados Unidos, em estados que, inclusive, em algum momento do passado, historicamente, pertenciam ao México. E depois, mais tarde, esse mesmo termo foi usado para estigmatizar e discriminar os negros americanos artistas na área de jazz. Então, historicamente, tem um peso, marijuana ou marihuana, muito grande anti-equalidade, discriminatório, racista mesmo. Então, eu tento parar de usar. Para vocês terem imaginado o poder desse incômodo nos movimentos agora de antirracistas americanos, no meu estado, só falta o governador assinar. Passou em toda a parte legislativa a exigência de que tudo que nos documentos oficiais fale em marijuana seja agora substituída por cannabis, que vai ser uma mudança grande, porque o fundo da universidade chama Fundo de Pesquisas para Marijuana, então vai ter que substituir. Então, eu tenho me treinado e acho mais respeitoso do ponto de vista de equidade racial falar cannabis. Obrigada, doutora Bia. O Arthur, ele complementou a pergunta dele. Se você não conseguir responder por agora, doutora Beatriz, não tem problema, eu conecto vocês dois. Fica à vontade para repassar, a gente tem uma outra pergunta aqui na caixinha. Mas o Arthur complementou a pergunta dizendo o seguinte, ele acredita que a gente acaba ficando escondido nos dados da população latina e hispânica. Ele acha que a dúvida é, na verdade, se as demandas da comunidade brasileira nos Estados Unidos são as mesmas demandas da comunidade hispânica, ou se essas diferenças acabam esquecidas porque colocam a gente no mesmo balaio. Ai, que pergunta legal. Agora tem uma pergunta que eu não sei se eu vou responder, mas pelo menos eu tenho opiniões a respeito. Sim, tá excelente essa pergunta. Sim, então tem muitos problemas do que os brasileiros. Não tem coisa mais incômoda do que ser em questionário de ser alternativa outros. E os brasileiros residem nessa alternativa outros, porque a gente não se identifica com o termo hispânico latino, pelo menos no começo. Eu aprendi a achar que é melhor pertencer a esse balaio do que não pertencer a lugar nenhum. E, de fato, mesmo quando eu mostro os dados, pode ser que no que é hispânico tem um monte de brasileiro que se coloca em outros, os outros se colocam em brancos, porque a gente tem descendência europeia e não consegue pensar como é que a etnia tem a ver com... Enfim, varia muito. E eu concordo, eu acho que a gente está dissolvido e espalhado, alguns de nós somos negros, alguns de nós somos asiáticos, em termos de raça, né? Então, eu acho que a gente está diluído e, ao mesmo tempo, é muito difícil de reconhecer as nossas próprias demandas e necessidades. Devo admitir, por outro lado, que isso não é nada assim muito original, né? Eu trabalho com essa área de tabagismo, então, por exemplo, se você olha para os dados, somos asiáticos. Se a gente olha para essa população, você vai ter os vietnamitas e os chineses enfim, com padrões de cigarro completamente diferentes, mas profundamente diferentes. Se você for olhar para a população latina que fala espanhol, o uso de cigarro e de tabagismo entre
cubanos e pessoas da República Dominicana, comparado com os mexicanos, então, assim, os mexicanos não são grupo de risco tabaco. Você vai olhar para cubano e para a República Dominicana, é completamente diferente. Então, a nossa situação na sociedade americana é estar meio num balaio que explica todo mundo e não explica ninguém ao mesmo tempo. E é um desafio que a gente tem que lutar, sim, a gente tem que lutar para nossas especificidades, mas não acho que é uma luta simples, e nem o bom e o ruim ao mesmo tempo é que não é específico do brasileiro. Então, talvez dê para a gente pensar em como resolver isso, porque é muita gente que tem o mesmo problema. Acho que isso faz total sentido. Às vezes é difícil a gente consultar, né, esses dados específicos de brasileiro, porque até o jeito que a pergunta é feita é falho, né? A gente não consegue incluir, nesse caso, se tem hispânico-latino e como brasileiro você não se identifica com nenhum dos dois, né? O resultado da pesquisa em si já fica comprometido, porque se você não selecionou hispânico-latino, e estão colhendo seus dados, né? Onde é que você vai sair no resultado final da pesquisa? Exatamente. Vale a pena a gente pensar sobre isso, sim. Para finalizar, doutora Beatriz, sobre cigarros eletrônicos, essa é uma pergunta minha também. Eu vejo muitas influências aqui, principalmente no Instagram, fazendo propaganda, né, pelas redes sociais no geral, para o uso do cigarro eletrônico. Muitas recebem dinheiro, inclusive, para divulgar esse tipo de produto e não informam, né, a audiência sobre que é uma publicidade, primeiro de tudo, e não informam também as consequências e os riscos. Como profissionais da área de saúde mental, abuso de substâncias, prevencionistas, pais, professores e membros da comunidade no geral, como nós podemos trazer mais consciência sobre esse tipo de propagação e gerar algum tipo de controle no jeito que a informação é propagada? A questão de propagação de informação em fontes é uma questão de fundamental importância para a questão de saúde e para todas as outras questões, como a gente bem sabe, na área política também, né? Uma das coisas que, não é fácil isso, né? Mas uma das coisas que ajuda bastante é a questão de ensinar pensamento crítico aos jovens. Então, existe o que eu acho que a gente poderia falar alfabetização de mídia, né? Media literacy, que são programas que ajudam os jovens, isso pode ser em sala de aula, pode ser online, ensina os jovens teorias mesmo de comunicação, entender quem está por trás da mensagem, qual o tipo de apelo que ele faz, está usando emoção, está usando a sensação de solidão, e aprender o jovem a fazer uma leitura crítica do que está acontecendo. A outra coisa que foi usado com muito sucesso, chama The Truth Campaign. É uma das poucas coisas de prevenção de tabagismo de jovem que tem muito claro o resultado, é envolver jovem em lutas sociais, lutas, militância contra as indústrias que, na verdade, estão querendo manipular. Muitas vezes os jovens começam a usar esses produtos porque se sentem, entre aspas, manipulados e controlados pelos pais. E o que esses programas, por exemplo, do The Truth Campaign fez, ou a verdade, né, na verdade, mostrar para os jovens que eles estavam sendo manipulados e controlados por essas indústrias, que usavam recursos de propaganda e marketing que eles poderiam conhecer e entender para convencê-los de que liberdade era usar o produto deles, né? Então, isso são algumas estratégias que podem ser usadas. E, novamente, volto à questão, que a gente já está fazendo muito quando a gente está lutando por uma comunidade mais justa, pelo direito do jovem ser aceito, ser compreendido, ter limites, e aquelas questões que eu falei de risco e proteção também. Faz muito sentido. Mostrar para eles, né? Tá cobrindo um santo, descobrindo o outro. Não está querendo ser manipulado pelo pai, mas está sendo manipulado por essas empresas que estão lucrando em cima do comprometimento da sua saúde. Exatamente, exatamente. Então, se ele quer procurar autonomia de decisão, não é aderindo cegamente com essas estratégias aí de mídia social ao apelo das indústrias.
Incrível. Doutora Beatriz, se a senhora puder avançar para o próximo slide, por gentileza, eu agradeço demais a sua participação, a sua apresentação, todo o trabalho inestimável que você tem feito pelas nossas comunidades. Agradeço também a participação de todos aqui, as perguntas que vocês trouxeram aqui para a mesa, com certeza tornaram a nossa conversa mais rica e mais interessante. Essas são as informações do nosso centro. Por favor, entre em contato com a gente para obter mais informações sobre os nossos projetos, treinamentos e também para receber treinamento e assistência técnica. Nesse próximo slide, a doutora Beatriz foi generosa por compartilhar o contato. Então, se teve alguma dúvida que você não conseguiu fazer aqui ao vivo, ou se você gostaria de trocar figurinhas com a doutora Beatriz, fica à vontade para entrar em contato por e-mail. O próximo slide, por favor. Aqui a doutora Bia fez um agradecimento especial à colega dela. Não sei se você quer falar alguma coisa, Bia. Sim, a Helena, na verdade, está no Brasil, é uma pessoa que a gente trabalhou décadas atrás, antes de eu emigrar, e é uma pessoa que eu posso passar o contato dependendo das conversas. Ela é uma pessoa que me ajudou a melhorar e tornar menos simplística a minha apresentação. Obrigada, Helena, pela ajuda. Bom, aqui são alguns recursos, a doutora Beatriz reuniu alguns materiais, eles estão disponíveis em inglês, espanhol e português, incluindo uma ficha educativa que ela desenvolveu de 2 páginas, aliás, 3 páginas, com bastante informação, caso vocês queiram acessar, nós iremos enviar por e-mail também o link amanhã, quando a gente encaminhar o certificado para vocês. O próximo slide é sobre a nossa conferência, a gente está super animado. Essa conferência vai acontecer em setembro, nos dias 16 e 17. Será virtualmente, você pode acessar o nosso site para obter mais informações para a nossa Conferência Nacional Virtual Latina de Saúde Mental, Abuso de Substâncias e Prevenção de 2021. O tema desse ano é Visualizando a Equidade na Saúde Mental na Próxima Década. Como mencionamos no início da apresentação, você receberá por e-mail o link para responder essa pesquisa. Também automaticamente agora você será direcionado para um site para responder a pesquisa. Por favor, responda, a sua opinião é muito importante para o nosso projeto, para o trabalho que a gente faz. E se você tiver qualquer dúvida sobre alguma pergunta realizada na pesquisa, entre em contato comigo. O meu e-mail também foi divulgado aqui, mas eu vou entrar em contato com vocês amanhã. Tem algumas informações sobre número de seguro social, que talvez, como brasileiros, vocês não estejam tão habituados, mas eu posso orientar cada um por e-mail, caso tenham dúvidas. E para encerrar, obrigada novamente, doutora Bia, nossa equipe aqui que está por trás do palco, nos ajudando. Obrigada aos participantes novamente. Nós adoramos ter vocês conosco. Tenham um ótimo dia. Tchau. Obrigada. Priscila. Obrigada, Priscila. Tchau, todo mundo. Foi um prazer conversar. Tchau, tchau. Posso tirar aqui, né, o slide?